Se você quer que Deus fale com você, leia a palavra de Deus. Às vezes eu ouço pessoas falar assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu queria tanto que Deus usasse um irmãozinho, que Deus usasse uma pessoa para falar comigo. Quem já falou isso? Já pensou assim? Já falou? Né? Eu queria tanto que Deus usasse um irmão. Eu queria tanto que Deus, falasse comigo. Mas Deus fala com você. É só você ler a palavra de Deus que Ele vai falar com você. Às vezes a gente quer o mais simples, quer o mais fácil. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra, a gente não entende a palavra. Mas nós temos o Espírito Santo. Se eu e você pedir ao Espírito Santo que nos revele a palavra, que nos dê o entendimento da palavra, você vai entender a palavra. Você vai compreender a palavra. Você vai entender o que o Senhor quer falar com você. Através da palavra, porque Ele diz que a palavra é viva. A palavra é o próprio Deus falando comigo, com você. Mas para que eu e você tenhamos esse discernimento, esse entendimento, para que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa entregar a tua vida para Jesus, porque Ele diz na palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode orar a Deus, ninguém pode falar a Deus, se primeiro você não for por Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo aí no YouTube, você que ainda não teve essa experiência maravilhosa com o Senhor, você que gosta de ouvir uma palavra boa, quem não gosta de ouvir uma palavra boa, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, falar: que palavra maravilhosa, mas que palavra linda. Mas não fique só na palavra linda, não fique só querendo ouvir uma palavra linda, mas que você entregue a sua vida para Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você quer andar no caminho, você vai andar na verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que você precisa. Se você quer ter essa experiência com Jesus, Ele está te dando uma oportunidade hoje. Você que está na tua casa, você que está nos ouvindo, dê um sinal aí. Se tem alguém aqui no nosso culto nesta tarde, que já está sentindo a presença do Senhor, que o Espírito Santo já está falando com você, no final do culto você pode vir falar comigo ou com outras pessoas, para que nós possamos orar pela tua vida. E que você entenda que Jesus, Ele é o caminho. Não adianta você ir ao Pai sem Jesus. O Pai não vai te ouvir. Você precisa primeiro passar por Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Somente por Ele. Então hoje a palavra de Deus nós vamos continuar estudando Tiago. Nós falamos no primeiro culto sobre fé e ação. Nós falamos sobre dominar a língua, nós falamos sobre a verdadeira sabedoria. Na semana passada eu falei sobre a verdadeira sabedoria, e hoje nós vamos estar falando sobre, o tema é amigo do mundo e inimigo de Deus. Não tem meio termo. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem dois termos, não tem três termos, existe só uma verdade: amigo do mundo e inimigo de Deus. Então hoje você vai entender o que o Senhor quer nos falar. O mundo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo, isso é o mundo. Isso está contra Deus, contra a verdade de Deus, contra os princípios de Deus, tudo. Nós precisamos hoje entender o que é ser inimigo de Deus. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, que tem desagradado a Deus, o nosso Senhor. Mesmo eu e você, conhecedores da palavra, entendendo a palavra, mas muitas das vezes nós falamos coisas que não agradam ao Senhor. E hoje, o Espírito Santo está aqui nesta tarde porque Ele quer nos puxar a orelha. Sabe o pai? Sabe quando o filho faz algo de errado, que o pai puxa a orelha, que o pai às vezes pega uma vara e corrige o seu filho? A palavra de Deus é para nos corrigir. A palavra de Deus é para nos ensinar. A palavra de Deus é para nos mudar e para nos transformar.
A palavra de Deus é como uma vara afiada para nos ensinar a andar no caminho. A não desviar do caminho, mas andar no caminho. E hoje o Senhor quer nos falar. Então em Tiago 4, nós vamos ler do 1 até o 10. Se você trouxe a sua Bíblia, se você está com seu celular, iPhone, Smart, Samsung, qualquer marca que você tiver aí de celular, você abre o teu celular, abre a sua Bíblia, em Tiago 4. É muito bom que você fique com a palavra aberta, para que você leia a palavra, para que você não se perca na palavra, para que você entenda a palavra. Então em Tiago 4, 1, 10, vamos começar, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de você? Então a pergunta: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês? Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-la, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Tem algumas versões que diz: resistam o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores. Limpe o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? Que palavra, que tremendo, né? Então nós lemos que o mundo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós vamos ler também em João 17, 14. Que diz assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como também não sou. Isso é Jesus falando. Nós não somos desse mundo. Em Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 3:20. Se não nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentamos com o lixo do mundo. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós vamos nos alimentar do lixo do mundo. Quando você liga a sua televisão, você bota na Globo, né? Para mim a Globo é um lixo, né? Tem outros canais também, que em vez de você se alimentar com as coisas de Deus, você vai se alimentar com as coisas do mundo, que é o quê? Vai te deixar triste, né? Você vai ficar sem esperança, você vai ficar com raiva no teu coração, você vai ficar triste, chorando, sem esperança, você vai ficar abatida, porque o que o diabo quer comigo e com você é te abater. É para que você não tenha nenhuma esperança em Deus,
para que você ache que nada pode acontecer na sua vida. Isso é quando nós vemos o mundo, olhamos para o mundo, olhamos para a vida das pessoas. Às vezes a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, mas Deus, fulano é do mundo, mas olha a vida de fulano. Olha quando a pessoa tem tanta coisa. A pessoa tem isso, tem aquilo. Tem muita gente que fala assim. Vocês já ouviram algumas pessoas? Eu já ouvi muitas pessoas questionar o Senhor, questionar Deus, colocar Deus na parede, falar: Deus, mas por quê? A pessoa do mundo são mais felizes do que eu estou aqui. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Ah, a pessoa é feliz, a pessoa está no mundo, está rindo porque você vê um Instagram. Você não sabe realmente o que está dentro daquela pessoa. Eu posso ir ali e contar várias coisas bonitas, colocar várias fotos lindas com a família, mas e aí? Você sabe como que aquela pessoa está? Não é verdade? A gente pode ouvir tantas coisas bonitas, tem pessoas que falam tão bonito, mas como que está dentro dessa pessoa? Será que aquilo que ela está falando é a verdade? Porque quando eu ou você pensamos: ah, fulano lá no mundo, olha só a pessoa feliz, a pessoa só coloca foto bonita, a pessoa... Gente, como que está você dentro de você? Como que está o teu coração? Você tem olhado para o Senhor? Você tem focado nas coisas de Deus? Ou você tem olhado para as coisas do mundo? Você tem parado e tem gastado o seu tempo olhando o Instagram, olhando o YouTube, olhando o Facebook, olhando o TikTok? Eu estou em nesses canais. Mas por quê? Porque eu tenho colocado a palavra de Deus, para que a palavra de Deus alcance. Mas eu não tenho perdido o meu tempo de estar vendo coisas que não vai me acrescentar, coisas que vão me deixar para baixo, angustiada, triste, sem razão alguma. Quantas pessoas estão sem ânimo nenhum para viver, até fala: para que eu vivo? Para que eu vivo? Eu estou vivendo para quê? Por causa do lixo desse mundo, por causa das coisas desse mundo. O mundo já é da onde? Do maligno, já é do maligno. A palavra de Deus diz isso. E ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o quê? Ele quer destruir sua alegria, ele quer destruir a tua fé, ele quer destruir você. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor. Aquilo que você deseja, coloca diante dEle. Aquilo que você quer, coloca diante dEle e fala com Ele. Pede a Ele, mas aprenda a esperar no Senhor. Existe um tempo da semente germinar e da semente crescer. Você precisa esperar esse tempo da semente. Eu sempre falo nos meus cultos: para você comprar uma semente, comprar um saquinho de semente, você plantar, botar uma terra, comprar uma terra, e você plantar uma semente, você começar a molhar aquela plantinha, você colocar no sol, você tirar do sol, botar na sombra, e você vai ver aquela plantinha crescendo, e você vai vendo que assim é a nossa fé. Assim é aquilo que a gente coloca no altar, é aquilo que você ora a Deus quando você está na tua casa, que você dobra o teu joelho, que você está entregando, você está colocando uma semente, você está plantando uma semente numa terra fértil, você está colocando uma semente no altar de Deus, você está entregando algo para o Senhor. Agora é preciso você aprender a esperar e confiar no Senhor. Nós somos tão ansiosos, nós queremos tudo para ontem, nós queremos que Deus responda para ontem, nós queremos que Deus fale para ontem, nós não queremos esperar o amanhã, mas nós queremos para ontem. Nós queremos que Deus te fale logo o que Ele tem que fazer, te dê logo a resposta, mas você precisa esperar. Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: nós precisamos esperar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus Ele vai dar o melhor para você. Já pensou?
Você ir numa árvore, um pé de manga, você olhar para aquela árvore e falar, meu Deus, eu queria tanto chupar uma manga, mas a manga está verde. Você fica com desejo, você fica com vontade, mas você precisa esperar o tempo daquela fruta, ela ficar pronta para você comer. Pronta. Então Deus vai te dar algo já pronto. Algo já pronto para você receber. Você não vai se perder com aquilo que Deus te der no tempo dele. Você não vai se perder. É assim. Às vezes a gente pede tanto a Deus, fica no pé do Senhor e fica insistindo com o Senhor. E insiste. Aí você começa a dizer, Deus não está me ouvindo. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus, eu estou te pedindo isso, estou falando isso com o Senhor, mas o Senhor não está me ouvindo. Quantas vezes nós ensinamos nossos filhos, quantas vezes nós pegamos uma vara, quantas vezes eu com meus filhos mesmo, eu ficava em silêncio com eles, e quantas vezes ele vinha chorando e falava assim, mãe, você não gosta mais de mim, você não fala mais comigo, você não quer falar comigo, você está de mal comigo. E assim somos nós com Deus. Quantas vezes nós não agimos assim com o Senhor, de não querer esperar, de não querer ouvir, de querer resolver as coisas na força do nosso braço. Por que há muitas guerras? Nós acabamos de ler a palavra aqui. Porque nós queremos fazer as coisas na nossa força, na nossa vontade, no nosso querer. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós não queremos esperar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? É boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, se ainda não está bom em mim, ainda não é a vontade dele. Se ainda não é perfeita, então ainda não está bom. Se ainda não está me agradando, porque ainda não está agradando a Deus, então você precisa esperar. Boa, perfeita e agradável. Eu e você precisamos esperar. Amém? E Tiago está nos orientando tanto nesta tarde. Em Tiago 4 vamos aprender qual é a raiz das guerras, discussões e intrigas que há no mundo. São os desejos malignos. São os desejos malignos do coração. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o quê? É o nosso coração. O nosso coração está sempre nos enganando. Então a pergunta é: qual é a raiz das guerras, discussões e intrigas que há no mundo? São os desejos malignos do coração. Qual o desejo maligno? Quando você tem desejo de matar o outro. Quando você tem desejo de brigar com o outro. Quando você fala do outro. Você faz fofoca do outro. Quantas pessoas na própria igreja. Porque Deus não deixou a gente enganado quando disse que ia haver o quê? Muitos o quê? Joio no meio do trigo. Porque o joio, se você ver, ele é parecido com o trigo. Por que o Senhor falou para não tirar o joio? Porque você pode o quê? Tirar o trigo. Porque há muitos ainda que estão com o coração o quê? Maligno. Falando um do outro. Falando mal. Isso está na própria igreja. Deus está falando na igreja. É na igreja que o Senhor fala. É com as pessoas que estão aqui. É com você que está aqui hoje. Não é com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com sua irmã. Não, é com você que está aqui hoje. Deus está falando com a igreja. É daqui que a gente vai lá para o mundo falar do Senhor. Eu preciso aprender, eu preciso que os meus olhos se abram. Eu preciso ter discernimento e entendimento para que eu possa ir para o mundo e pregar o Evangelho. Amém? Nós precisamos olhar para nós mesmos. Tiago está ensinando isso para mim e para você. Olha para si mesmo. Pare de olhar para o seu irmão. Pare de olhar para o seu próximo. Olha para você mesmo. Olha para dentro de você. Vê se o que está em você está bom. Vê se você, o jeito que você está agradando a Deus. Seja sincero com você. Veja se as suas atitudes estão agradando a Deus.
Comece a analisar, comece a pensar se o jeito como você age, o jeito como você fala com as pessoas, o jeito como você, quando você sai da igreja, que você está lá fora, como que você faz? Será que isso tem agradado o Espírito Santo? Será que isso não tem gerado o quê? Guerra dentro de você? Raivas dentro de você? Ódio dentro de você? Como? O Espírito Santo está nos perguntando hoje. Vamos nos rever o nosso pensamento, o que a gente tem pensado, o que tem passado na nossa mente, o que tem passado aqui dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que nada nem ninguém pode se esconder de Deus, porque Ele diz que em todo tempo tudo já foi escancarado, aberto diante dEle. Então Ele diz que eu e você não podemos enganar Ele. Ele diz que Ele olha o nosso coração e vê qual é a atitude do nosso coração. Por que a gente está agindo de tal forma, de tal maneira. Ele sabe por que você está agindo daquela forma, porque Ele conhece a atitude que está no teu coração e no meu coração. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Aleluia. Eu vou citar aqui algumas armas e disputa nas igrejas. Vou citar só algumas armas. Mísseis. Ataca os membros da igreja de longe. Táticas de guerrilhas. Arma emboscada contra alguém. Olha quanta coisa existe na igreja. A gente não sabia. Franco atirador. Críticas com boa pontaria. Tem franco atirador também, gente. São aquelas pessoas que criticam. Tá sentado, você está aqui no altar falando, você está aí na sua cadeira, a pessoa está lá te criticando, está falando. Quem ela pensa que ela é? Realmente eu não sou nada, não. Eu sou uma mensageira do Senhor. Já ouvi pessoas falarem. Terrorismo. Ninguém fica imune. Espionagem. Uso de informações para atingir pessoas. Pessoas que pregam mentira falsa. Informação. Pessoa que vai falando de um para o outro. Falsa informação. Dando informações mentirosas, enganosas. Já ouviu quando começa um murmurinho aqui na igreja, um murmurinho ali, a fofocada aqui, por quê? Começou com uma pessoa. Começou com uma pessoa. Você vê, se você olhar para aquela, como é que é o nome? Coloca fruta, fruteira, né? Você vê ali, se você vê uma fruta ali podre, se você fechar o olho, quando você olhar, tem várias que estão em volta ali podre. Aí você tem que pegar 3, 4 e jogar fora, não é mesmo? É assim, é no nosso meio. É no meio do povo cristão, gente. Não é lá fora não, lá fora é o mundo. É aqui dentro mesmo. Deus quer tratar é aqui dentro. É na igreja. É com quem está aqui que Deus quer tratar. Em nossa carne, quando essa natureza governa, agimos como o quê? Como o mundo. Quando a nossa carne quer nos governar, nós vamos agir com a atitude do mundo. De raiva, de ódio, de rancor. A gente vai agir da mesma forma, porque a nossa carne é suja. A nossa carne sempre está querendo o quê? As coisas mais. Sempre as coisas do mal. A gente está sempre se inclinando para as coisas que não agradam a Deus. Por isso que nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre nos alimentando com a palavra de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus, eu e você. Em Colossenses, depois vocês podem até anotar. Colossenses, ou eu vou ler rapidinho, 3. Em Colossenses 3, eu vou ler o 5, vou ler até o 8. Diz assim: portanto, mantenham os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é,
a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esse desejo, e vocês viviam de acordo com eles. Isso é quando a gente está antes de Cristo. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Essa é a palavra de Deus depois que você aceitou Cristo em teu coração. Nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos, vigiar a nossa boca naquilo que a gente fala. O Senhor está nos ensinando hoje. Tem palavra. Se você achava que não tinha palavra, tem palavra. Deus tem. Gente, a palavra de Deus é uma bússola para mim e para você. Tem palavra de Deus para mim e para você. Ele está abrindo os nossos olhos nessa tarde. Em nossas cobiças, inveja, egoísmo, cada um pensa em si mesmo. Essas guerras eram produto dos maus desejos de cada um quando vivemos para satisfazer nossos prazeres. Isso se torna mudando quando a gente faz algo só para os nossos prazeres, para nossas vontades. A gente quer sempre, sabe aquele negócio de tapinha nas costas? A gente às vezes diz que quer fazer as coisas para Deus, mas você não quer, você quer a glória para você mesmo. Quantas pessoas que querem a glória para si próprio? A glória é de Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós viemos fazer é para o Senhor. E para o Senhor são o quê? Todas as coisas. Amém. Em nossa vida de oração, ou no momento que você está fazendo o teu devocional, aqui na palavra de Deus, quando a gente leu, contaminado, pedes mal. A gente leu aqui que quando a gente pede algo mal, os desejos egoístas nos levam o quê? A orar de forma errada. Quando nós temos desejos egoístas dentro de nós vamos orar de formas erradas. Nós não vamos orar de forma certa diante do Senhor. Orar quando o irmão te fere, quando alguém fere você, você vai perdoar ele, porque a palavra de Deus diz para mim e para você. Não quer dizer que no mesmo instante você vai sentir amor pela pessoa, porque nós somos humanos, mas nós podemos pedir a Deus um desejo do nosso coração de perdoar, querer perdoar por causa do Senhor. Não é pela nossa carne, pela nossa humanidade, porque a nossa humanidade é a mesma do mundo, né? É matar, é guerra, é ódio, é rancor, é tudo isso. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, e se o Senhor nos ensina que nós devemos amar e perdoar o nosso irmão como a nós mesmos, nós precisamos o quê? Seguir o que a palavra de Deus diz. Eu preciso orar e decidir perdoar. Eu vou estar com amor pelo irmão? Fala uma verdade, você vai estar com amor? Primeiro momento você vai estar com o quê? Pode falar, gente. Raiva. Não é? Por que ele falou assim, desse jeito comigo? Por que ele falou desse jeito comigo? Poxa, eu sou tão legal. Por que ele falou assim? Já vem aquela... Porque a nossa carne grita, a nossa carne quer brigar, a nossa carne quer gritar, quer xingar. Gente, não é verdade? Então nós precisamos o quê? Decidir por Cristo. Decidir pelo que Ele fez por mim e por você. É uma decisão. Amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Eu decido, você decide. Nós decidimos. E o Senhor vai fazer todo o outro trabalho, que é o Espírito Santo que vai fazer em você e em mim. Ele que vai fazer isso em você e em mim. Amém? Quando a palavra de Deus diz rejeitar o inimigo, quando eu li aqui, quando diz fugir do inimigo, está entre 3 e 6 versículos, porque ele é o contrário o quê? Ele é o contrário de Deus, ele é contrário da vontade de Deus. Por isso que diz aqui na palavra, resistir o diabo, ele vai o quê? Fugir de mim e de você. Ele é contrário o quê? A vontade de Deus. Em tudo que eu e você fizermos, é contrário à vontade. O inimigo é contra a vontade de Deus. Por isso que quando
Tiago fala para mim e para você, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Ele vai fugir, nós precisamos resistir. Qual é essa resistência? Quando eu tenho ódio no coração, quando eu estou com rancor, quando eu estou com raiva, quando eu estou chateada, magoada com um irmão, com um familiar, com alguém que me feriu. Isso, as coisas do diabo quer que você fique com raiva, com rancor. Então quando ele fala assim, resistir é o quê? Eu vou orar, eu vou resistir em oração. Eu vou perdoar aquele meu irmão, porque eu entendo que Jesus já perdoou os meus pecados. Aí eu vou chegar para o Senhor, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus. Deus, eu decido perdoar meu irmão. Eu decido perdoar ele, eu decido perdoar aquele que me ofendeu. Eu decido amar. Isso é você resistir o diabo, porque o diabo quer que você tenha confusão, tenha confronto, tenha guerra. Esse é o desejo de Satanás, mas o Tiago está nos ensinando hoje. Nós precisamos resistir como? Em oração, em busca de Deus, em busca da palavra de Deus. Aí nós vamos conseguir resistir ao diabo, através da palavra de Deus. Amém, igreja? Por que traímos a Deus? Adúlteros. A igreja é comparada à noiva. Nós somos comparados com uma noiva de Cristo. A noiva é o quê? Santa. Nós somos comparados com a igreja do Senhor, santos diante de Deus. Precisamos preservar o quê? A pureza. Em 2 Coríntios 11, 2, vamos ler 2 Coríntios? Se você quiser anotar. 11, 2, diz assim: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Aleluia, nós somos a noiva de Cristo, amém, amém, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Porque Deus não nos divide com o mundo. O Espírito Santo tem ciúme de você e de mim. Ele não divide. Ele não divide a gente com o mundo, porque o Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. E ele geme por você, ele ora por você, ele chora por você. E ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim. Foi por isso que foi por isso que Deus separou Israel. Separou aquele povo lá do Egito. O Senhor separou aquele povo, o Senhor cuidou daquele povo, porque o Senhor te queria o quê? O Senhor queria guardar aquele povo para Ele. O Senhor tinha ciúme daquele povo. O Senhor queria que aquele povo fosse um exemplo para toda aquela terra, para todas aquelas cidades em volta. Então Deus tira você do mundo, porque Ele tira você para cuidar de você. Ele tem ciúme de você, Ele ama você, Ele separa você. Já viu que quando a pessoa está no mundo, tem vários amigos do mundo, você bebe, está ali no mundo, fazendo tantas coisas, fumando, xingando, mas quando você conhece a Jesus, o que acontece? Aqueles amigos se afastam de você, não é verdade? Eu lembro que quando o Elvis se converteu, eu falava assim, ele falava às vezes sobre amigos, ele falou assim, não, eu não vou me afastar dos meus amigos, porque eu sou a luz. Eu não vou me afastar dos meus amigos, porque eles têm que ver que eu tenho Jesus, mas eu não estou ali junto com eles, eu não vou abandonar eles. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu deixei, não quis falar mais nada para ele, e hoje... O que aconteceu? Aqueles amigos sumiram, fugiram, saíram, se afastaram dele, porque a luz não se dá com as trevas. Então a gente não precisa nem falar. As pessoas se afastam, porque o Espírito Santo tira você lá do mundo. O Espírito Santo afasta você, tira você daquele lugar que você estava. Ele tira você porque ele tem ciúme de mim, de você. É assim que o Espírito Santo faz. E é assim que o Espírito Santo fez com ele. As pessoas se afastaram dele. Amém? Deus não abençoa o mundano. Tiago 4,3, se você quiser anotar aí. Tiago 4,3, olha só que a gente leu. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são o quê? São motivos maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para o quê? Seus próprios prazeres. A palavra de Deus está nos ensinando aqui. Deus não abençoa o mundano porque você pede para os teus próprios prazeres.
não é para Deus, mas é para os seus próprios prazeres, próprios desejos da sua carne. Deus frustra os planos e as orações do mundano. Deus frustra os planos e a oração das pessoas que oram a Ele, que pede coisas para os seus prazeres mundanos, para a sua vontade. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Não. Nem a nossa oração Deus não vai ouvir se nós estamos... Qual é a intenção que está no nosso coração? De estarmos orando, de estarmos pedindo algo a Deus? Deus conhece o meu coração e Ele vai discernir o que está ali dentro. Amém. Combater o inimigo, as atitudes para vencer o mundo, versículos do 7 a 10, o qual nós lemos. Depois vocês podem ler de novo em casa. Isso é combater o inimigo. Tiago 4,7 diz assim, nós lemos e vamos ler de novo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, ou resistam ele, e ele fugirá de vocês. Palavra de Deus. Precisamos nos entregar e sujeitar-se a Deus em tudo. Em tudo eu preciso me achegar a Deus, em tudo eu preciso me sujeitar a Deus. É entregar tudo para Deus. É entregar tudo para o Senhor. Nós precisamos entregar tudo para Deus. E assim nós vamos estar o quê? Resistindo ao diabo. Resistindo a Satanás. E nós vamos estar, o Senhor vai estar nos abraçando. Nós vamos estar fortalecidos em Deus. É no Senhor que nós vamos nos fortalecer. Em Efésios 6, 10 ao 17... A gente pode ler agora, ou a gente anota, você pode anotar aí. Eu tinha anotado aqui, porque separar para ficar mais rápido. Efésios 6. Vamos ler do 10 ao 17. Se você quiser anotar, eu vou ler, você não precisa ler agora não. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapato a prontidão para o anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Amém? A palavra de Deus, o mundo está em harmonia com o diabo, porque este é o Deus dele. Este é o Deus do mundo. Então, ele está em quê? Em harmonia com as coisas do diabo. O mundo está assim. Em 2 Coríntios 4:4, ele incita as tendências que o mundo enaltece, tais como a independência, o orgulho, o egoísmo, o amor em destaque, proeminência e assim por diante. Isso são as coisas do mundo, o que o diabo quer nos enganar. Em Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Olha só o que o Senhor está falando comigo, com você. Não fique com raiva o dia inteiro. Dobre o teu joelho e vai orar ao Senhor. Libera perdão, perdoa. O Senhor está nos dando dicas, o Senhor está nos dando chave
Para mim e para você nessa tarde. O Senhor está falando com a gente. Resistir é uma atitude de quê? De luta contra as investidas de Satanás. Quando a gente resiste, a gente está o quê? É uma atitude de quê? De luta contra o quê? Suas investidas. Contra as investidas de Satanás. Quando eu e você resiste, a gente está lutando. Amém? Mantém-se perto de Deus. Está no 4:8. Chegue perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores. Limpe o coração, hipócritas. Chegar-se a Deus. Ele está dizendo, se achegue-se a mim. Ter atitude de purificação. Está no 4:8b. Limpar as mãos, purificar o coração. Nós precisamos purificar o nosso coração. Limpar as mãos quer dizer purificar o seu coração. Nós precisamos purificar o nosso coração. Orar ao Senhor, quando a gente tiver raiva no nosso coração, nós entendemos na palavra que nós não devemos ficar com raiva o dia inteiro, mas nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos falar com o Senhor, liberar perdão. O intuito de Satanás é que você fique com raiva, que você fique com ódio. E daqui a pouco está uma parede enorme entre você e Deus. Você não consegue nem orar, você não consegue nem falar com Deus, porque ficou ali uma parede enorme entre você e Deus. E entre você e teu irmão, entre você e sua irmã, fica uma parede enorme, porque está faltando eu e você orar e liberar perdão, e perdoar. Não estou dizendo para você que é fácil, mas é uma atitude de resistência ao diabo. A resistir ao diabo, essa é a nossa atitude como cristão. É você e eu orar, é eu e você falar com Deus. Chorando aos pés do Senhor, falando para Ele, entregando as suas guerras, porque a palavra de Deus diz que é Ele que guerreia, é Ele que batalha as tuas guerras. Não é você que tem que lutar, mas é o Senhor que vai lutar por você e por mim. Então, se tem alguma coisa que se ofender, entrega para Deus, coloca nas mãos de Deus, não tenta agir com a força do teu braço. Resista ao diabo. O diabo quer que você brigue, o diabo quer que você xingue, o diabo quer que você reclame, o diabo quer que você faça todas as coisas erradas. Mas pastora, eu estou sendo humilhada. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, no tempo certo o Senhor vai te exaltar. É assim que o Senhor diz, é assim que a palavra de Deus nos ensina, que os humilhados serão exaltados. Então se hoje você está se sentindo humilhada, porque foi ofendida, foi humilhada, mas eu não fiz nada, a pessoa falou de mim, eu não fiz nada, a pessoa fez isso. Se humilhe diante do Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Amém? Reconhecer as nossas misérias, nós precisamos reconhecer que nós somos miseráveis, os homens que somos. Nós somos miseráveis. Se não é o Senhor nas nossas vidas, nós não temos nada. Se o Senhor tirar o amor dele, se o Espírito Santo sair, o que sobra da gente? Nada. Nós somos miseráveis. A nossa carne sempre se inclina para as coisas do mal. Sempre queremos. A nossa carne é miserável. Por isso que nós precisamos estar firmado na palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, entendendo a palavra, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que Ele nos dê discernimento. Nós precisamos. Eu amo estar aqui no culto, às segunda-feira, ou qualquer dia que eu esteja aqui. Eu amo porque eu tenho sido um instrumento de Deus para falar a verdade da palavra de Deus. É maravilhoso você poder falar daquilo que a palavra fala, daquilo que você aprendeu, daquilo que Deus te libertou e te transformou. Você fala da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, é uma espada afiada. Ela penetra no teu coração, na tua alma, no teu espírito, ela vai discernindo, ela vai tratando você. A palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus me liberta, a palavra de Deus me transforma, a palavra de Deus nos transforma. Nos faz pessoas muito melhores do que nós somos. Amém? E essa palavra é uma bússola. É uma bússola para mim e para você. Se você quer ser guiada por Deus, Deus guia os meus pensamentos, guia a minha vida. Eu preciso entender a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra.
E deixar que o Senhor me guie, deixar que o Senhor me mostre o caminho. Se você não sabe, peça a Ele que Ele vai te ensinar. Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E Ele vai te ensinar e vai te mostrar o caminho certo. Se você tem dúvida, peça a Ele que Ele vai te orientar. Amém? Nós precisamos lamentar pelo pecado. Nós precisamos nos lamentar, chorar diante do Senhor quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós cometemos um pecado, quando nós falamos do nosso irmão. Isso tem que doer dentro da gente. A gente temos que nos arrepender. Nós temos que chorar na presença do Senhor, nos arrepender, Senhor. Por que eu estou falando do meu irmão? Por que eu estou falando do meu próprio irmão? Nós precisamos ter ódio do pecado, pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos nos lamentar. Não podemos achar que as coisas é normal. Por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o quê? Discernimento. Às vezes as coisas começam a acontecer, a gente parece que aquilo é normal. Se nós não tivermos o discernimento, o entendimento do Espírito Santo, a gente começa a agir, fazer coisas que parece que é normal. Ah, isso é normal. O que que tem? O que que tem? O que que tem? A gente passa a agir normal. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, entendimento, eu e você. Para que Ele dê esse discernimento a você, para que as nossas atitudes mudem diante do Senhor. Eu e você precisamos mudar nossas atitudes. Não podemos nos conformar com as coisas do mundo. Nós não podemos nos conformar com as nossas atitudes. Nós não podemos. Nós precisamos nos posicionar diante do Espírito Santo, diante de Deus. Pedir a Ele, falar com Ele, orar, buscar. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós vamos, aonde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença. O mundo não pode entrar em nós, mas nós precisamos levar Deus. Eu preciso levar Deus aonde eu estou. Eu tenho que fazer a diferença no lugar que eu estou. Eu não posso estar fazendo as mesmas coisas que o mundo, mas eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Eu falei com vocês na semana passada, de que eu fui lá na conveniência, que eu lavei os pés de uma moça. Porque ela se achava piores das piores. Piores das piores. Achava que não podia. Como assim? Ela é patroa, ela está acima de mim. E eu mostrei para ela, falei para ela, minha querida, senta aqui que eu vou lavar seus pés. Eu lavei os pés dela, porque eu falei assim, eu vim para te servir. Se você não entender que você veio nesse mundo para servir, você precisa entender que você veio para servir. E eu lavei os pés daquela menina, aquela menina chorava, mas a senhora é a dona. Eu falei, não importa, eu vim aqui para te servir, mostrar para você que Cristo desceu lá do céu, do trono dele, para se fazer de homem, para morrer no teu lugar e no meu lugar. Se eu não entender que eu vim para isso, para que serve eu aceitar Jesus? Para que serve eu ser cristã? Para que serve eu falar e pregar a palavra de Deus? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou uma mensageira de Deus. E eu tenho que falar aquilo que Deus fala para mim falar, vai falar. Porque senão o sangue vai ficar nas minhas mãos. Quando o Senhor diz para mim e para você que existe dois caminhos, um caminho largo, esse caminho largo vai levar você para a perdição, vai levar você para o mundo, vai levar você para fazer as coisas fáceis, a querer dar golpe, a querer roubar, a querer fazer tantas coisas. Mas existe aquele lugar, aquele caminho estreito, que é o caminho de quê? De Cristo. Aquele ali que você vai ser apertado, mas você vai fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade do Senhor, ainda que você caia, o Senhor diz que Ele vai te levantar. E o Senhor diz isso para mim e para você. Mas que eu e você não venhamos ceder. Mas nós viemos orar ao Senhor, pedir força a Ele, para que Ele nos dê força para resistir.
Por isso que o Senhor diz, resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. Resistir o quê? Na oração e na palavra de Deus. Eu e você precisamos nos resistir. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado. Não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Então a promessa do diabo é o quê? Ele vai fugir de nós. Essa é a promessa de Deus para mim e para você na palavra. A promessa é o quê? Que o diabo vai fugir de mim e de você. E quando ele foge, é porque Deus vai ser o quê? Vai se achegar, você vai se achegar a Deus, e Deus vai se achegar a você. Aleluia! Essa é a promessa que eu e você temos, de que o diabo vai fugir de mim, mas o Senhor, eu vou me aproximar de Deus, e Deus vai se aproximar de mim. Essa é a promessa que você e eu temos na palavra de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, nessa tarde. Essa é a promessa que eu e você temos. Você quer ser amigo de Deus? Quantos aqui quer ser amigo de Deus? Então eu e você precisamos romper com as coisas do mundo. Quer ser amigo de Deus? Rompe com os prazeres do mundo. Rompe com as paixões do mundo. Então você hoje entendeu o que é ser amigo de Deus, inimigo do mundo? Entendeu? A palavra foi clara. Deus falou comigo, com você. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos romper com as coisas do mundo. Amém?